Estava olhando para algo interessante nesse texto, pois quando Deus fala com Moisés, ele diz: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essa declaração seguiria os filhos de Israel até hoje. Eles sempre iriam se referir a Jeová como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas essa é a primeira vez que Deus se chama de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu entendo porque Deus seria o Deus de Abraão, pois Abraão era amigo de Deus. Abraão acreditou em Deus e lhe foi imputado por justiça. Eu entendo porque Deus seria o Deus de Abraão, pois Abraão procurou por uma cidade cujo construtor e criador era Deus. Eu entendo porque Deus seria o Deus de Abraão, pois quando o corpo de Abraão estava morto e não podia gerar uma semente, Deus lhe deu uma semente tão potente que quando tocou o ventre morto de Sara, o trouxe de volta à vida. E 42 gerações depois, essa semente sairia do ventre de Maria, e você o chama de Jesus, mas ele diz: Eu sou a semente de Abraão. Você vai entender quando chegar em casa. Eu entendo porque ele seria o Deus de Isaque, pois Isaque era o filho da promessa, um milagre, o nascimento santo que veio de um ventre morto, a consequência da fé de seu pai. Eu entendo porque ele seria o Deus de Isaque, pois se não fosse por Deus, não existiria Isaque. Isaque era o resultado da fé de Abraão, ele era a evidência daquilo que não se vê. Mas o que me prendeu a atenção foi que ele disse que era o Deus de Jacó. O nome Jacó significa enganador, trapaceiro. Jacó era a ovelha negra da família, era uma desgraça, uma mancha no rosto de uma linhagem santa. Que Deus seria o Deus de Jacó é algo chocante. É o oposto da religião. Um embaraço para a igreja, uma desgraça para o reino. Que ele seria o Deus de Jacó. Jacó era uma bagunça. Jacó não cantaria no coral ou estaria no quadro de diáconos, pois era uma bagunça. Jacó não seria um pastor ou um bispo, ele era uma bagunça. Jacó era uma bagunça, tinha atitudes questionáveis, nem sempre falava a verdade, era trapaceiro igual a sua mãe. E o seu tio Labão. Jacó era o resultado de uma geração amaldiçoada em sua família. Ele vinha de uma linhagem de trapaceiros. Por que Deus se associaria com o caráter questionável de Jacó? E por que ele usa esse momento para declarar o seu novo nome e se tornar o Deus de Jacó? Talvez porque há um Jacó em nós. Talvez porque Deus queria convencer Moisés. Mesmo que tenha matado um homem no Egito e tenha vivido como um criminoso por 40 anos, eu não sou somente o Deus das pessoas agradáveis, boas e importantes. Não sou somente o Deus das pessoas santas, que casaram virgens e viveram uma vida certa, que nunca fumaram, beberam. Eu sei que tem uns 10 aqui dessa maneira, mas o resto de vocês deveriam estar bradando, deveriam estar falando mais alto que eu, deveriam estar rodando, falando em línguas, deveriam ser tomados pelo Espírito, pois quando alguém olha o seu passado, não entendem por que você está pulando e louvando na igreja domingo de manhã. Mas Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que os Jacós brandem neste lugar, que todos os Jacós adorem a Deus, todos aqueles que receberam a misericórdia de Deus e sua graça imutável. Não fique sentado tentando se adaptar às pessoas. Não importa o que eles pensam, a graça de Deus caiu sobre você. Adore a Deus nesta hora.
Dê um tapa no seu vizinho e diga: Ele também é o meu Deus. Sei que acha que não sou bom o bastante para estar aqui. Sei que ouviu coisas embaraçosas ao meu respeito, mas Ele também é o meu Deus. Mesmo que você goste de mim ou não, Ele é o meu Deus. Eu tinha 17 anos quando entendi que Deus me chamou para pregar. E eu achei que Ele tinha ligado errado. Passei 2 anos fazendo todo tipo de sujeira para convencer Deus que Ele tinha errado. Cheguei até a sair da igreja, pois não conseguia acreditar. Não acreditava que Ele me chamaria para fazer algo assim. Eu falei que não estava fazendo um bom negócio. Que Deus estava comprando coisas com defeito. Que estava levando a ponta do estoque. Eu estava dando voltas no parque com lágrimas no rosto, perguntando a Deus: por que não escolhe um dos bons? Por que o Senhor está pedindo para um cara como eu? Isso é ridículo. Eu falava com Deus enquanto dava voltas no parque, tentando fazer Deus escolher outro. Eu disse: estou honrado que me pediu para fazer isso. Realmente não acredito que me pediu isso. Mas você está pedindo para um aleijado correr uma corrida. E como eu posso correr se minhas pernas estão quebradas? Eu não sou bom o bastante para levar a sua palavra. Não sou como essa gente de igreja. Eu já fiz coisas. Alguém já fez coisas? Já passei por algumas coisas. Já vivi coisas que não vão ficar boas no meu currículo. E eu espero que escolha um dos outros. Pois eu ia numa igreja que tinha pessoas santas. Eu sei que eram santos porque usavam branco. Usavam branco e diziam que eram santos. E além de dizer que eram santos, diziam que não fumaram e tampouco andavam com quem. E eu tinha feito tudo isso e mais um pouco que não posso dizer. E eu achava que ele tinha cometido um erro. Eu sabia que ele era o Deus de Abraão, que era o Deus de Isaac. Mas a pergunta era: ele poderia ser o Deus de Jacó? Porque Deus escolhe esse momento para declarar que era o Deus de Jacó? Porque Deus diria que era o Deus de Jacó. Se ele disse a Jacó que o seu nome não seria mais Jacó? Você não lembra quando Jacó lutava com o anjo? E Deus disse: o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Você não será mais chamado de Jacó, mas de Israel, pois tu és o príncipe de Deus. E o Deus que disse que não seria mais Jacó, e sim Israel, o chamou de Jacó centenas de anos depois. Israel era a boa parte de Jacó, e Jacó era a parte ruim de Israel. Quando Deus disse que não era mais Jacó e sim Israel, estava dizendo para ele ser a melhor parte e renunciar a Jacó, o trapaceiro, o enganador e o suplantador. Parece que Deus deveria dizer: sou o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Especialmente quando ele disse: não te chamarás mais Jacó. Então por que Deus se declara o Deus de Jacó? E por que ele faz diante de Moisés, que estava desviado? Por que ele se chama o Deus de Jacó para despertar Moisés, que era um assassino? Por que Deus se chamou o Deus de Jacó? Você vai descobrir, pois Moisés disse: eu não posso falar por ti, Deus. Eu não ligo de ir, mas não posso falar por ti. Porque não escolhe um dos bons. Eu não sou digno, não posso falar. Sou pesado de boca e não sou eloquente. E se o Senhor quiser que vá para o Egito, eu irei, até jogarei minha vara. Não ligo de pôr minha mão no peito e não ligo de transformar a água em sangue.
Mas o Senhor não pode impedir para falar, pois não posso. Moisés, todo mundo sabe algo de si mesmo que os desqualificam de serem usados por Deus. E no caso de Moisés era porque ele gaguejava. Porque Deus quer que eu fale com reis? Se não consigo falar, o Senhor quer que eu fale no palácio, mas eu não posso, pois sou gago. Eu não sei quem é, mas Deus está te pedindo para fazer algo que você pensa que não pode fazer. Está te pedindo para ser alguém que você não imagina que pode ser. Está te pedindo para alcançar o que você pensa que não pode alcançar, pois você sabe algo de si mesmo que o desqualifica. Talvez um aborto que ninguém sabe. Aquela situação que faz todo mundo pensar que não podem ser usados por Deus. Pois tropeçaram. Agora eu entendo porque ele disse que era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Ele é o Deus das pessoas santas, mas também é o Deus de Jacó. Eu sou o Deus dos lábios pesados, sou o Deus dos que gaguejam, sou o Deus dos que cometeram erros, sou o Deus dos que já foram presos, sou o Deus dos que tiveram filhos antes do casamento, sou o Deus daqueles que abortaram, sou o Deus dos que se divorciaram, sou o Deus dos que não casaram puros, sou o Deus dos que faliram. Sou o Deus dos que não se formaram. Sou o Deus dos calejados. Sou o Deus dos que usaram drogas, bebidas e estão viciados em remédios. Não sou somente o Deus dos nobres, poderosos, justos, puros, dos santos, importantes e prestigiados. Eu sou o Deus daqueles que foram negados e rejeitados e que acharam que nunca seriam algo. Se você deixar, eu farei coisas maravilhosas na sua vida. Eu te chamei, te equipei e te enviei. A mão de Deus está sobre você. Eu sinto que estou falando com alguém aqui. Deus vai te usar.